Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos dando início a mais uma videoaula da Sala Abraão Digital. Estamos chegando ao final de mais um trimestre de 2024, onde tratamos aqui, ao longo dessas lições sobre as promessas de Deus, E hoje é a lição de número 11, onde veremos a promessa da provisão, o Deus que provê, o Deus que cria o homem e providencia todas as coisas para que ele sobreviva nessa terra. Pois bem, textual Mateus 6:25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, ou seja, não fica preocupado com a vossa vida pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não se preocupe, Deus providencia todas as coisas, Ele conhece as nossas necessidades. O Senhor Jesus, na verdade, o Senhor Jesus é o nosso amigo fiel e Ele preenche todas as nossas necessidades, tanto físicas, tanto emocionais, quanto espirituais. Então não se preocupe. A lição de hoje nós vamos tratar de 4 assuntos importantes. A primeira, de que o homem ele é dotado de corpo, alma e espírito. Então nós vamos falar sobre esses 3 assuntos, corpo, alma e espírito, e vamos falar da última, de uma doença que assola o homem, que é a ansiedade. Versículos bíblicos que falam como lidar com a ansiedade. E a ansiedade tem ferido a alma do homem, e é isso que nós vamos mostrar na lição de hoje. O conteúdo da lição vai mostrar que a provisão das necessidades básicas, então Deus atinge, soluciona, Ele provê as nossas necessidades, tanto básicas quanto emocionais e também espirituais. O objetivo da lição é conscientizar de que o Senhor providencia as necessidades básicas dos seus filhos. Você não vai morrer. Deus sabe o que você precisa. Não vai te faltar o pão, não vai te faltar a água. Ele conhece todas as nossas necessidades. Vamos enfatizar que o Senhor Jesus, Ele é a solução para o mal da ansiedade, doença deste século que assola o mundo. E vamos explicar também a provisão divina no âmbito espiritual. Palavra-chave não poderia ser outra. Provisão. Provisão vem do latim providentia, que significa cuidado antecipado ou previsão, ou ver adiante, é você antecipar, é você prever algo. Do grego pronoia, quer dizer que é o cuidado antecipado ou pensamento que se antecipa com a ideia de planejar ou providenciar algo com antecedência. Resumindo, é o planejamento cuidadoso e frequentemente ligado ao agir de Deus. Deus provê todas as coisas. Vamos tratar aqui, na nossa introdução, de que Deus é conhecido por sua fidelidade em prover para o seu povo. Ele criou o primeiro homem lá, Adão e Eva, e não deixou só, pelo contrário, Ele criou os animais, criou os vegetais, deixou a alimentação para o homem viver aqui nessa terra. Então Deus criou, mas Ele providencia, porque Ele sabe o que a criatura necessita para sobreviver nessa terra. A provisão de Deus não se limita às necessidades materiais apenas. Às vezes a gente pensa que Deus só vai prover o meu alimento, vai preparar um emprego para mim, para a minha família. Não, Ele não se preocupa apenas com isso. Isso faz parte sim da provisão dele, mas ele também se preocupa com o cuidado integral do ser humano. O que seria esse cuidado integral? Quer dizer que o homem, ele é formado, ele é dotado de corpo, alma e espírito. O corpo atinge todas as nossas necessidades físicas, alimentação, saúde, Deus nos concede isso. A nossa alma são as nossas emoções, os nossos sentimentos, a mente, os relacionamentos, E o espírito do homem, que é a vida espiritual que todos nós temos e uma intimidade com Deus. Olha na figura ao lado aí, eu coloquei a tricotomia. E essa tricotomia nada mais é do que de que o homem ele é composto, é formado por corpo, alma, e espírito. E onde a gente prova isso? Em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Já que existe a tricotomia, existe a dicotomia e também a monotomia. Monotomia vem de isso quer dizer o quê? As pessoas que defendem a monotomia dizem que o ser humano é uma unidade indivisível. Ainda que o ser humano tenha corpo ou corpo, alma e espírito, mas isso é uma coisa só. Logo, se esse ser humano morre, assim que ele volta para o pó, o corpo, ali se dissolve tudo.
A alma e espírito se desmancha como some o corpo ali, se dissolve na terra. Ou tem aqueles que, ainda que defendem a monotonia, acreditam que se não se dissolve por total, ele vira um estado, entra num estado de inatividade. Mas não tem muita lógica, porque se a alma e o corpo e o espírito se dissolve a partir do momento que morre, porque voltou para a terra, enterrou, já era, vai virar pó. Então ele se dissolve. Como que ele vai estar no estado de inatividade? Logo, eu acredito que existe então a alma e o espírito ali na pessoa. Então não é uma tese muito plausível. E a gente refuta isso em Apocalipse 6:10, né, 9 e 10, que diz assim, ó: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Então as pessoas já tinham morrido, o corpo já desmanchou realmente, mas as almas estavam ali, dessas pessoas embaixo do altar, por amor, e elas, né, foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E essas almas clamavam, falavam com grande voz. Mas peraí, mas já não morreu? Se a dicotomia diz que uma vez que morre se dissolve tudo, então não tem por que morrer e agora aparecer essas almas e começarem a falar, né? Elas falavam, que elas clamavam dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então veja que a monotonia não é aceita por nós. Existe a dicotomia, e aqui há uma divergência de pensamentos, que muitos cristãos acreditam nessa dicotomia. É o caso dos calvinistas, por exemplo, os presbiterianos, e alguns batistas também, né, defendem essa ideia da dicotomia, de que o homem é dotado apenas de corpo e alma, ou espírito, porque para eles alma e espírito é sinônimo, é uma coisa só, é a mesma coisa. Então é alma ou espírito, ou melhor, é corpo ou espírito, corpo ou alma, que é a mesma coisa. Vale destacar aqui que, embora nós assembleianos defendemos a tricotomia, né, mas também que a tricotomia é o tripartido, né, corpo, alma e espírito, mas também somos bipartidos, como eu coloquei aí. Não defendemos a dicotomia, mas defendemos o bipartido. Por quê? Porque em 2 Coríntios 4,16 ele vai falar que ainda que o homem exterior, o que é o exterior? A nossa matéria, o nosso corpo, ainda que esse homem exterior se corrompa, todavia o homem interior, e aí interior a gente entende que tem alma e espírito, esse homem interior se renova de dia em dia. Então por isso que somos bipartidos também. Temos o homem exterior e temos o homem interior com alma e espírito, que é distinto, alma e espírito, e nós vamos explicar ao longo dessa lição sobre essa tricotomia. E defendendo ainda a tese da tricotomia, nós temos lá Tessalonicenses 5:23, como eu já disse, né, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, né, aonde? No vosso espírito, na vossa alma, no vosso corpo, também em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então veja, Hebreus vai falar que existe uma divisão entre alma e espírito, né, entre juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isaías capítulo 26 também vai trazer essa diferenciação de alma e espírito. E com minha alma te desejei de noite. Então minha alma desejou, ó, é uma emoção, é um sentimento. Minha alma te desejei de noite. E o meu espírito, com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Então o meu espírito é aquele que se comunica com Deus. O meu espírito que está em intimidade com Deus, em comunhão com Deus. Olha que interessante, esse Isaías 26:9, ele é importantíssimo para nós defendermos a tese da tricotomia, né? Então veja, madrugarei porque buscar-te-ei, né? Porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. E também a Maria, mãe de Jesus, lá em Lucas 1,46, fez diferenciação entre alma e espírito. E ela disse então Maria: a minha alma engrandece o Senhor. Então a minha alma louva, profere palavras que engrandecem ao Senhor. E isso é a alma que faz isso, são os sentimentos que ela está colocando para fora para com o Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então o meu espírito se alegra, ele está em comunhão com Deus, em contato com Deus, meu Salvador. Pois bem,
Vamos agora aprofundar no corpo. Daqui a pouco vamos falar da alma um pouquinho mais e da ansiedade que atinge especificamente a alma. Não somente a alma, mas nós vamos ver que a ansiedade atinge as 3 esferas, né? Mas vamos ver aqui, ó, a provisão de Deus para o nosso corpo. Deus provê para o nosso corpo, sim. Lá em Filipenses 4,19, a Bíblia diz, ó, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. São todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas na glória de Cristo Jesus. Deus cuida das nossas necessidades físicas, né? Provisão de comida, de saúde, abrigo. O cuidado de Deus não se limita ao que é material apenas, né? Mas também ao nosso bem-estar físico. Exemplo disso é o maná que está escrito lá em Êxodo 16. O Senhor Deus falou para o povo de Israel ir para a peregrinação no deserto, e o povo chegou um momento que estava com fome. Ele providenciou o maná, o alimento para ele. Então Deus alimentou os israelitas de forma sobrenatural, garantindo que suas necessidades físicas fossem atendidas. Olha essa imagem que interessante, o homem que foi tirado da terra. Deus criou o homem dessa forma e deu a providência para o corpo. Vamos falar da alma, e a alma tem bastante coisa para falar. O Deus que provê para a alma. O que é a alma? A alma é a parte imaterial do ser humano. Os sentidos, os sentimentos, as emoções, as vontades, a consciência e a capacidade de pensar e tomar decisões. É a alma que faz tudo isso. Vamos ver então alguns vilões da alma. Então, já que a alma é essa parte imaterial do homem, existem alguns vilões e nós vamos citar só um hoje, que é a ansiedade, que é uma doença deste século que tem assolado a humanidade. E muitos cristãos não conseguem controlar a sua ansiedade. Eu espero que com a aula de hoje você consiga lançar toda a sua ansiedade no Senhor. Então veja só, o que é ansiedade, né? A ansiedade nada mais é do que uma resposta natural do corpo a situações de estresse. Então você está tudo bem, tudo calmo, de repente está no serviço, houve um estresse, houve um problema ali, a sua alma já fica ansiosa. Ai, será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar certo? O que será que vai acontecer agora? Então a ansiedade é algo natural. Então se você às vezes fica um pouco ansioso, não se preocupe. Uma ansiedade controlada, ela é normal. Às vezes ela surge diante de um estresse, diante de uma incerteza, né? Eu vou fazer a prova, será que eu vou passar nessa prova? Então você fica preocupado, um medo, né? Mas quando se torna isso excessivo ou persistente, pode se tornar um transtorno, começa a piorar. Ela envolve sentimentos de apreensão, nervosismos ou medo em relação ao futuro, especialmente quando uma pessoa enfrenta situações desafiadoras ou desconhecidas. É quando a gente vai orar pelo nosso filho, né? Ai, Senhor, guarda meu filho, você não deixa acontecer nada com ele. Mas daqui a pouco já começa a falar, será que está tudo bem com ele? Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Ou por que ele não atende? Mas peraí, você não acabou de orar e confiou em Deus que ele vai cuidar do seu filho, agora você já não está mais acreditando na sua oração? Então vamos tentar controlar, né, a nossa ansiedade. Pois bem, vamos ver aqui, olha, a ansiedade, deixa eu me ajustar aqui. A ansiedade, ela tem os seus aspectos, né? Quais são os aspectos? Temos na área física, emocional e também na área cognitiva. Na área física, a ansiedade pode provocar. Então veja só, a ansiedade, irmão, ela pode atrapalhar essas esferas da sua vida. Na área física, ela pode provocar sintomas como o aumento da frequência cardíaca, sudorese, a pessoa começa a suar, respiração ofegante, tremores e tensão muscular. E na área emocional, né, na mente da pessoa, ela também afeta o estado emocional, gerando sensações de preocupação constante. Além de medo de que algo ruim aconteça, é o que eu acabei de falar, você ora pedindo para Deus proteger o filho, mas não confia na sua oração. Né? Peraí, se você orou, entregou na mão de Deus, descansa, vai voltar a fazer suas atividades, Deus está cuidando. Ou é uma sensação de perda de controle, por isso que atinge as nossas emoções. E também na área cognitiva, no sentido do raciocínio, da memória do homem, pode levar a pensamentos excessivos sobre problemas e situações futuras, muitas vezes de forma irracional ou desproporcional. Pois bem, ainda nessa ansiedade, nós temos alguns tipos. Temos a ansiedade que é normal, e isso todo ser humano passa por ela, não tem nenhum problema, né, quanto a isso. Essa ansiedade que a gente fala, né, de ansiedade normal,
É o que que ela vem a ser? É a ansiedade ocasional. Como antes de uma prova, é normal, você vai fazer uma prova, um concurso público, na escola, no colégio, faculdade, te dá uma ansiedade, aí eu estudei, aí será que eu vou tirar nota boa, vou passar, né? Ou diante de uma apresentação, você tem que dar uma palestra, vai ter lá 1000 pessoas e você fica ansioso, fala, como que eu vou me sair? Será que eu sei mesmo totalmente do assunto? Isso pode ajudar a pessoa a se concentrar. Então é uma coisa natural, faz parte do nosso dia a dia. Agora existe, e aí começa a evoluir, o transtorno de ansiedade generalizada, é o TAG. Quando a ansiedade é constante e sem motivo aparente, afeta a vida cotidiana. Existem os transtornos de ansiedade social, medo intenso de ser julgado ou rejeitado em situações sociais. Será que se eu chegar nesse convívio alguém vai me receber bem? Não vai? Aí piora, transtorno de pânico, ataques de pânico súbitos com sintomas físicos fortes, como falta de ar, aceleração do coração, e as fobias, medos irracionais e excessivos de coisas específicas, como altura, medo de certos animais. Então, existem esses tipos de ansiedades, né? Aí vamos lá, vamos tratar a nossa ansiedade através da psicologia, porque Deus deixou os médicos, deixou os ensinos, né? Deixou a sabedoria para o homem, e a psicologia trata a ansiedade através da psicoterapia. Então você ouviu falar assim, eu tenho terapia tal horário, eu vou fazer uma terapia. O que a terapia vai fazer? Ela vai tratar esse psicológico do homem, vai tentar te ajudar. Então a psicoterapia vai tentar te ajudar, e existem algumas áreas dela para tentar ajudar você a controlar a sua ansiedade. Existe, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, conhecida como TCC, que ela identifica e modifica pensamentos negativos. Então tem pessoas que é totalmente negativo, tudo para ela não dá certo, tudo para ela, e também ajuda nesses pensamentos distorcidos que alimenta a ansiedade. Também pode ser tratado aí com medicamentos ansiolíticos ou até antidepressivos, que aí já evolui por um cargo aí da psiquiatria, por exemplo, né? Os médicos dessa área aí para ajudar, se for um caso mais crônico. Existe também a técnicas de relaxamento, meditação, para a pessoa, né, ficar mais calma, mais tranquila e tentar controlar a sua ansiedade. Existe também uma outra técnica que é chamada de mudança no estilo de vida, como praticar exercício e ter uma alimentação saudável. Aliás, essa aqui está em alta hoje, né? Todo mundo quer tentar praticar um exercício e melhorar a alimentação. Pelo menos todo mundo sabe que deve fazer isso, mas temos que pôr em prática, né? Esse estilo de vida, ele vai ajudar você a controlar a ansiedade. Existe o Mindfulness, que eu coloquei aí, que é uma terapia de aceitação e compromisso. Existe a psicoeducação sobre a ansiedade, a gestão do estresse, desenvolvimento de resiliência na pessoa, né, para ela resistir no momento mais difícil, terapia interpessoal, a TIP, e também terapias baseadas em comportamentos. Tudo isso eu busquei dessas 3 fontes que está à direita aí, da American Physiological Association, a APA, né? Também Instituto Nacional de Saúde, e também a OMS defende isso e entende que a ansiedade, ela é uma doença e ela precisa ser tratada assim. Em resumo, a ansiedade é uma resposta emocional e física natural, mas quando se torna excessiva ou crônica, pode afetar a qualidade de vida e exigir intervenção. Pois bem, falamos o que é a alma, os nossos sentimentos, mostramos que a ansiedade atinge diretamente a alma. Existe aí a área da psicologia, né, a psicoterapia, que ajuda o homem a controlar isso, mas saiba de uma coisa, que diante de todos esses problemas, o Senhor Deus provê para a sua alma uma solução. Por isso que lá em 1 Pedro 5,7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, lance sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Então, meu amigo, não se preocupe, lance em Deus toda a sua ansiedade. Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, vos darei descanso. Salmos 62:5, na NVI diz assim, olha, aquieta, acalma, ó minha alma, perante Deus. Por quê? Porque dele vem a minha esperança. Então confie em Deus. Você é uma pessoa muito ansiosa, meu amigo, confie em Deus. Deus, ele provê todas as coisas. Deus oferece paz para a nossa alma. Ele cuida das nossas emoções e nos oferece descanso para o coração. Ele restaura a nossa mente com sabedoria para as decisões. Um exemplo clássico disso é o consolo que Deus trouxe a Davi no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi encontrou descanso e alívio nas promessas de Deus durante seus momentos de sofrimento e angústia.
Então lance no Senhor a sua ansiedade e você vai ver que Deus cuida, Ele sabe, não existe pessoa melhor para cuidar de nós, para providenciar as nossas necessidades do que Deus. Apenas descansa. Agora, para a gente ir fechando, vamos falar da provisão de Deus ao nosso espírito. Um versículo chave para isso está lá em Isaías 26, que eu já citei aqui: com a minha alma eu te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar. Então, meu espírito, ele tem comunhão com Deus, intimidade com Deus. A provisão envolve a presença do Espírito Santo, também a sabedoria divina e a intimidade com Deus. Deus providencia, irmão, a presença do Espírito Santo em nós, essa sabedoria que vem do alto e também essa intimidade com Ele. Deus fortalece nosso espírito e nos dá direção para viver de acordo com sua vontade. Um exemplo clássico está lá em Atos 2, que foi o derramamento do Espírito Santo. Essa figura ao lado aí, ó, que nós vemos o corpo, alma e espírito ajoelhado, ou seja, o espírito está ali em contato com Deus, né? E isso reflete com a nossa alma e o nosso corpo nessa posição de humilhação diante de Deus, mas de intimidade com Deus. A promessa do Espírito Santo foi uma provisão divina para fortalecer e capacitar os cristãos. A provisão e esse crescimento integral, né, que abarca o corpo, alma e espírito. A provisão de Deus abarca o suprimento nas necessidades materiais e também no crescimento do nosso corpo, alma e espírito. Estamos chegando para o fechamento. O nosso corpo, como que vem essa provisão? Com saúde, com estabilidades físicas para servir a Deus. Em nossa alma, curando emoções, trazendo paz, sabedoria. E o espírito, capacitação para viver a vida cristã com poder e propósito. Vamos fazer uma aplicação prática: confiar em Deus e orar. Confiar em Deus em todas as áreas, pois Ele nos provê na área física, emocional e espiritual. E também vamos orar pelas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Como que eu vou orar pelo meu corpo? Senhor, me dê saúde, me dê a provisão necessária, abre aquela porta de emprego. Orar pela minha alma, meu Deus, me dê paz, me dê sabedoria, me dê uma cura emocional. E o meu espírito, Senhor, me dê crescimento na fé, no relacionamento, na intimidade contigo. Por fim, meus amados irmãos, Deus é fiel em todas as suas promessas e sua provisão. Ela é abrangente, ela é vasta, atendendo às necessidades, todas as nossas necessidades, tanto no nosso corpo, na nossa alma e espírito. Confiemos em sua fidelidade, sabendo que Ele é o suficiente para suprir todas as suas necessidades. Portanto, não se desespere, lance em Deus as suas ansiedades. E se for o caso, irmão, procure a ajuda de um psicólogo, principalmente cristão, que com certeza você vai ficar em paz. Que Deus te abençoe e Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.